Olá! Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo uma visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur e eu tô bem empolgado com a convidada de hoje, viu? E eu sou a Ix, e eu também, porque a convidada de hoje é uma pessoa que a gente já citou dezenas de vezes quase aqui no podcast, né? Ela trabalhou na McKinsey, passou pelo Guia Bolso, trabalhou ali muitos anos na Pia Seguradora e foi onde ela teve o grande desafio da vida dela, que era me aguentar todos os dias ali, trabalhando comigo. Então, bem-vinda aí ao Papo na Arena, Alice Iglesias. Se apresenta aí pra galera. Fala pessoal, tudo bem? Vai ser um prazer estar com vocês aqui hoje. Mais um dia aí aturando a Ix na minha carreira. Eu sou baiana, eu fiz Unicamp, fiz engenharia elétrica lá. Acabei indo para a França ficar 2 anos, onde eu comecei a ter meu primeiro contato com tecnologia. Eu fiz uma pós-graduação em sistemas de informações e também fiz um estágio como QA, então Quality Assurance. Quando eu voltei, eu comecei minha carreira na McKinsey. Fiquei 2 anos fazendo projetos de estratégia e de operações, inclusive de estratégia em operações. De lá, fazer um programa de third year out, que é quando você fica um ano fora da McKinsey, enquanto você estuda para o MBA, essas coisas. E acabei indo fazer esse third year out no Guia Bolso, que é uma startup de gerenciamento financeiro. Meus primeiros 2 anos eu fiquei em produto, depois eu fiquei mais 2 anos em operações, onde eu toquei a operação de crédito do Guia Bolso. E de lá eu saí para a Pia Seguradora, onde eu tocava 4 áreas: produto, estratégia, precificação e aceitação de risco e a parte de operações, tanto dos produtos de automóvel quanto de celular. Tirei um sabático aí nesse meio de tempo e agora eu tô com um Venture Partner na Canary. Massa demais. Bora lá para as nossas perguntinhas, Arthur? Bora lá! E toma essa intro aí, né? Só coisinha fácil aí. Mas vamos lá. Alice, você falou bastante aí, né? Tipo, você passou um tempo na McKinsey e tal, antes de você de fato ir para o mundo de produto, tecnologia, startups no geral, assim. Como foi essa transição para você e que habilidades que você acha que você desenvolveu durante o período de consultoria que te ajudaram e quais que você acha que faltaram, assim, que você teve que correr atrás para desenvolver, assim? Legal. Acho que o que mais me ajudou foi a capacidade de estruturar problemas e de realmente entender o problema, né? O primeiro passo para você conseguir estruturar um bom problema é você entender qual é o problema. Então, eu diria que essa é a principal, e aí tem outras que ajudam. Então, quando você está em consultoria, você trabalha muito a questão de gestão de stakeholder, que é uma skill necessária quando você está desenvolvendo produto. Você trabalha muito a questão de comunicação, seja ela bottom-up ou top-down, quando você deve usar cada um desses estilos de comunicação. Você quer usar mais para convencimento, você quer usar mais como explicação, mas ajudar a pessoa a chegar na mesma conclusão que você, são 2 formas diferentes, né, de você construir seu raciocínio. Então, eu diria que o que eu herdei de consultoria foram esses skills. E o que mais me faltava era a capacidade de testar rápido, de ter um mindset mais de colocar coisa no ar, ver o resultado. Eu lembro que no meu primeiro ano eu estava fazendo análise e minha chefe estava olhando para mim e perguntando: por que você não testou mesmo ainda para descobrir o resultado em vez de estar analisando? Então, essa visão de o que eu tenho que testar, por que eu tenho que testar isso, né? E como que eu faço para testar isso de uma forma eficiente foi algo que eu tive que desenvolver ao longo do tempo. Boa. E mantendo nesse mesmo assunto, assim, né, de background, de experiência com consultoria, eu sei também que você é um perfil que você gosta de trazer para times de produto, né? O que você acha que... Você já falou um pouco do que foram essas experiências que elas te ajudaram, né? O que você acha que PMs que não vêm desse background de consultoria deveriam focar em desenvolver, tipo, que esse perfil traz mais, sabe? E que o mercado talvez não forme mais, não forme tanto quanto consultoria forma. Eu diria que os principais pontos são entender o problema a fundo, estruturar o problema. Eu acho essa parte mais importante do que a gestão de stakeholder é a comunicação. E o outro é business sense. Então, geralmente os PMs que não vêm de consultoria, eles têm esses 2 skills que faltam, né? E aí isso impacta diretamente a capacidade de priorização, que para mim é a capacidade mais importante de um PM. Então, eu diria que é isso. Para você conseguir priorizar bem como PM, existem outras skills que você tem que ter, né? Eu digo, o PM ele tem que ser um generalista em tudo.
E por ser generalista em tudo, ele tem que conseguir angariar o conhecimento de todas as áreas para ele conseguir priorizar muito bem. Isso envolve ter business sense, envolve ter atendimento do cliente, envolve atendimento de tecnologia e até ali um pouco de atendimento de marketing. Pô, é impossível alguém ser profundo em todas essas áreas. Então, para mim, o PL tem que conseguir ser superficial em todas elas para conseguir priorizar muito bem. E para priorizar muito bem, você também tem que conseguir estruturar muito bem um problema. E aí eu acho que é isso, quando você não tem business sense, você às vezes prioriza muito orientado a cliente, mas tá, como isso impacta o negócio? Quando você não estrutura bem o problema, aí nem muitas vezes o problema está resolvendo, né? Não, total. E acho que vale até entrar um pouco nessa parte de business sense, né? Tipo, fala pra galera o que você entende de como business sense, que diferença que isso faz pro trabalho de um PM, né? Acho que você deu até um exemplo, pô, às vezes o cara prioriza muito pro produto, muito pro cliente, não prioriza pro negócio, né? Em que situações onde uma situação funciona melhor ou você deveria pesar mais pra um lado, né? Para mim, business sense você tem que entender para onde o negócio está indo, por que ele está indo, quais são os diferenciais competitivos que você está querendo criar, qual que é o seu posicionamento de mercado, você entender esse todo, né? Entender, cara, como que o meu negócio para de pé? Quais são as alavancas que fazem com que ele pare de pé? E aí, a sua priorização, ela varia muito, sim. Você sempre tem que entender o cliente, você sempre deveria estar fazendo coisas que direcionalmente melhoram a vida do seu cliente, senão você não vende seu produto no limite. Mas se você faz algo que é tão bom para o cliente, mas que você não faz com que o negócio pare de pé, também não funciona, né? Então, muitas vezes é um equilíbrio em relação a essas coisas. E aí, eu acho que para entender onde você prioriza, é você entender o que é a visão do seu negócio e a visão do seu produto. Então, na Peer, por exemplo, né, quando a gente falou de fazer claim instantâneo, era uma coisa que era excepcional para o cliente. Então, imagina, se o celular foi roubado, você recebe na mesma hora. Do lado de negócio, também é super interessante. A gente estava fazendo análise de claim de forma 100% automatizada. A gente conseguiu automatizar 20% dos claims. E a gente tinha... Uma das coisas que fazia o nosso negócio parar de pé era ser mais eficiente do que o mercado para a gente poder ter um P&L melhor. Então, foi uma priorização que a gente fez que impactava os dois. Quando a gente olhava em alto, o nosso funil de contratação, a gente iterava muito ele, para que ele fosse cada vez mais fácil para o cliente, mas que também aumentasse a conversão. Então, também era bom para os dois. Aí tem casos que você não consegue chegar nesse caminho. Então, por exemplo, no sinistro de automóvel, você precisa de mais tempo para analisar o sinistro. Então, a gente sempre debatia muito como que a gente faz para ter um claim instantâneo em automóvel. E a gente nunca conseguiu chegar nesse desenho, porque, pô, se o carro foi roubado, a gente tem que saber se vão recuperar o carro ou não, né? Mas aí a gente pensava, tá, o que pode ser relevante o suficiente para o cliente para a gente automatizar e tentar fazer instantâneo. Então, por exemplo, seu sinistro ele já está aprovado, caso seu carro não seja encontrado, você vai ser pago. Então, não é 100%, mas você começa a fazer algo que é mais orientado ali e você tenta encontrar um bom mix para os dois, né? Bom, e aproveitando esse tópico aí, lembrar vocês que o jabazinho aqui no meio, aqui para lembrar que tem curso de pensamento crítico e analítico e que a gente fala bastante sobre isso, sobre business, sobre entender mais negócios, métricas financeiras, econômicas e como fazer todas essas conexões e causalidades assim. Dia 29/6, online ao vivo, e dia 6/7, presencial aqui em São Paulo. E o descontinho, como sempre, tá no link da descrição aqui. E uma outra coisa que tem a ver também com pensamento crítico e analítico, que a gente falou no podcast, que a gente foi a fundo nesse assunto, né? Então, se você quer aprofundar umas 2, 3 edições atrás, a gente faz um programa mais focado nisso. Mas tem muito a ver, skills de problem solving, né? Que você comentou também, né, Alice? A Alice, eu já citei isso aqui no podcast, foi a pessoa que me ajudou a me desenvolver em problem solving, que falou, véi, você tem que botar isso no seu PDI, é isso e tal. E depois ela ficava mandando todo mundo conversar comigo pra eu ajudar as pessoas, porque eu tinha tido que estudar isso, né? E é muito mais fácil você falar para as pessoas como você aprendeu algo do que algo que é inato para você, né? E é um assunto recorrente aqui no podcast. Eu queria que você falasse um pouquinho, Alice, dos gaps que você normalmente vê em PM sobre isso. O que você acha que eles podem fazer para melhorar nesse aspecto, né? Boa. O que eu mais vejo de gap é a galera pulando direto para a solução. Então, em vez de pensar em estruturar o problema, entender o problema mais a fundo, falar, a gente precisa melhorar X, e aí a pessoa já começa a falar, pô, a gente pode fazer tudo isso aqui para melhorar X, tá, mas o que fazer isso tá ajudando o cliente, que problema de negócio que ele tá resolvendo, de forma geral, que problema tá sendo resolvido ao fazer isso, né? E aí eu acho que existem várias formas de você desenvolver problem solving. Inclusive,
O Ike estudou bastante esse assunto, gente. Vocês podem pedir várias dicas pra ele, tá? Eu acho que em um dos programas anteriores eu deixei o doc que eu peguei, inclusive, na época que eu fiz. Então eu boto aí no link na descrição também dessa edição. Eu gosto muito de um conceito que é 70% do seu aprendizado vem fazendo algo. Então, a forma como você mais aprende algo é fazendo, né? Então fala que 70% vem dali. 20% vem de você ver como os outros fazem e 10% vem de estudo. Eu li isso em algum lugar, eu não vou lembrar qual é a referência, mas o que eu lembro é mais ou menos dessa divisão. E se você pensar, o que dá mais trabalho é estudo. Por um lado, o estudo ele te dá fundamento, o que é muito bom. Mas eu acho que é muito importante você balancear o como que você está aprendendo as coisas. Então, para mim, a melhor forma de você aprender problem solving, e é como eu geralmente tento aprender algo, eu começo conversando com alguém que é bom, eu tento aplicar e depois eu estudo. Porque quando você começa estudando, minha visão, minha percepção é que você não sente as dores, você ainda não sabe o que você não vai saber. Então você vê tanta coisa que você tem que estudar que às vezes até paralisa, né? Você fala, meu Deus, é muita coisa nesse tópico. E quando você começa executando, você começa a falar, mas eu travei aqui, eu vou estudar isso aqui. E aí você é muito mais eficiente no seu estudo, sendo que estudar é a coisa que mais demanda tempo. Apesar de ser de onde vem 10% do seu conhecimento, ele é o que mais requer tempo. Então, é um processo que eu gosto de fazer em geral para aprender qualquer coisa. Conversar com gente muito boa, tentar aplicar e depois começar a estudar nos lugares que eu vou travando para ir tendo um pouco mais de fundamento. Então, eu sugiro fazer isso. Quando eu estava aprendendo problem solving, eu entrava num restaurante e eu começava a tentar estimar qual era a receita. Quantas pessoas passavam por dia, qualquer coisa. Você pode estar andando na rua, você pode pensar quantos prédios será que tem nessa rua. Você pode estimar qualquer coisa. Quantas pessoas por dia passam aqui? A galera gosta daquele bolinha de golfe, né? Quantas bolinhas de golfe cabem nessa sala? Quantos pinguins tem na Antártica? Qualquer coisa, literalmente. Como é que você estima qualquer coisa sem ter referências? Isso é um jeito de você treinar problem solving. E é isso que você vai aprendendo. Vai testando, vai treinando, vai aprendendo. Você não vai falar sobre Missy? Podemos. Isso é um conceito, né? E aí existem vários conceitos no problem solving. A gente pode falar de árvores, por exemplo, que você adora. Né, a Teresa Torres, que você amava. No fim, a estrutura de uma árvore é para você deixar algo Missy, né? Tudo Também, se não só. conecta. Também. Uma árvore, quando você está fazendo brainstorming, ela não precisa ser Missy, né? Mas uma árvore de resolução de problemas, geralmente sim. Mas, em geral, Missy é MSE, mutuamente exclusivo, coletivamente exaustivo. É o conceito de que quando você tenta resolver um problema, é importante que ele enderece o todo, que é o coletivamente exaustivo, e que ele não tenha nenhuma interseção entre ele, que é o mutuamente exclusivo, né? É difícil entender quando fala assim, a minha dica é digite Missy no Google, coloquem imagens, e eles vão ter ali 2 imagenzinhas que são ótimas para você ver, são de quebra-cabeças, bolinhas e círculos, e aí geralmente fica muito mais claro do que falando assim. Mas é algo de fato importante na parte de problem solving. E a conta de padeiro também, né? Acho que todos esses exemplos que você deu, inclusive, de quanto de receita tem nesse restaurante, quantas bolinhas de golfe cabem numa sala, você nunca vai saber exatamente, né? Mas as estimativas e as contas de padeiro ajudam nisso. Um pedaço relevante do seu problem solving, o next step é você conseguir priorizar. E aí, para você priorizar, se você tentar estimar tudo que está ali de forma muito detalhada, você vai passar a sua vida estimando. Então, acho que um skill super interessante de desenvolver e que também desenvolve fazer esse tipo de exercício é as contas de padeiro. O Alex é um pouco traumatizado com esse tema, que às vezes ele passava um dia inteiro para fazer a conta, eu fazia em 5 minutos e dava assim um número próximo, nunca era igual, mas era próximo. Mas que isso veio de muito treino, assim, né? Não veio do nada. Mas é importante, pensar em como que eu simplifico isso, né? Para eu conseguir chegar a uma boa estimativa. E a conta de padeiro, ela também serve muito para você fazer double check. Então, será que esse número está fazendo sentido? O que eu posso usar como referência para conseguir fazer um check se esse número está direcionalmente correto? E 90% das vezes o número não precisa estar exato. Se ele estiver na direção certa, tá valendo, assim. E que muda se a conversão vai ser 2% ou 2.1, 2.2. Então, se estiver dentro de uma margem de erro que está razoável, tá tudo bem, assim, né? O que você quer saber é se a ordem de grandeza está fazendo sentido. E conta de padeiro é muito bom para isso também, né? Um ponto que você falou aí sobre a conta de padeiro ajudar nessa simplificação, e no final ela acaba ajudando na simplificação não só das contas, no final das contas, porque quanto mais você fica bom na conta de padeiro
raio simplificador, você consegue até mesmo para os problemas, né, soluções que você vai trazer depois de você identificar os problemas, vai ficar muito mais prático também, né? Você consegue começar a simplificar as coisas, lógico, dentro de um range bom, né, suficiente assim para conseguir fazer essas simplificações, etc, né? Ela acaba expandindo muito mais do que só a conta de padeiro, né? E até assim, eu lembro muito em apresentações, então a gente tinha uma semanal em que os líderes levantavam como é que estavam os resultados, o que a gente estava vendo, eu pegava muito erro fazendo conta de padeiro, de double check, assim. Então eu olhava para o número e falava, esse número não tá certo não, hein, vamos verificar isso aí, não sei não. E era tudo conta de padeiro, porque eu não tinha a menor, assim, eles às vezes faziam as análises mirabolantes, e aí tinham errado alguma coisinha pequena, e às vezes essas contas de padeiro ajudavam nesse tipo de double check no dia a dia, sabe? Eu acho que dá uma habilidade muito grande de trazer sensatez para os números, sabe? Ver se está direcionalmente falando um bom ali. Muito bom. Enfim, e ao longo da sua carreira, uma coisa que você teve que fazer bastante aí foi montagem e organização de times, né? Não só de produto. E quais são suas dicas aí para líderes de como criar a estrutura de um time, como identificar a hora de crescer, como decidir que perfil contratar? Conta um pouquinho aí, a Alice montando times. Boa. Eu acho que a primeira coisa que você tem que decidir qual que vai ser a estrutura organizacional do seu time, né? E aí, não existe estrutura organizacional perfeita. Então, geralmente, né, toda estrutura, ela vai te trazer benefícios e malefícios. E aí você tem que entender o que você está querendo otimizar com aquela estrutura. Então, por exemplo, na Pira a gente poderia organizar por BU, por exemplo, automóvel e smartphone. A gente poderia organizar a estrutura por jornada. O que é o benefício e o malefício de cada uma? Se você organizar por business unit, o grande benefício é que você tem uma visão completa do seu produto. Então, você tem alguém que entende aquele produto de ponta a ponta e consegue otimizar tudo que você precisa daquele produto. O que é o malefício? Você não tem uma pessoa que está olhando a aquisição de uma forma global. Você não tem uma pessoa que está olhando para a jornada do cliente de uma forma global. E se o cliente tiver os dois produtos, o que acontece? Outro problema que gerava quando a gente era organizado por business units era que a priorização ela se dava dentro das business units. Então era mais difícil você distinguir, eu quero priorizar mais alto do que smartphone. Como você muda isso rápido? É não trivial, né? Porque o time ele já está alocado. Então toda vez que você quer fazer uma mudança de priorização em relação a recursos, ela é mais dolorida. Ela era muito mais fácil se você queria priorizar entre aquisição e satisfação, porque aí você fala, não, galera, todo mundo aí do time de alto do smartphone foca mais em aquisição, ou mais em satisfação do cliente. E você tem o problema ao contrário. Então, quando você está com a jornada de aquisição, jornada do cliente e claim, que era o nosso caso, quando você está organizado por jornada, você não tem ninguém vendo o produto de ponta a ponta. Então, não tem ninguém também que entende o produto de ponta a ponta. Então, sempre vai ter os trade-offs. E aí, você tem que pensar o que você quer otimizar, o que você quer maximizar. E o segundo ponto é como que você reduz os problemas, como que você trabalha os problemas que essa estrutura te traz. E aí, geralmente, vem a governança. Então, quando eu penso em governança, eu penso em rotinas e rituais e até estrutura de responsabilidades que vão minimizar os problemas da sua estrutura organizacional. Para mim, esse é um dos grandes objetivos do que você faz em relação a essa governança mais do seu time, né? Que é diferente de uma governança de empresa que você tem outras coisas que você tá olhando também. Então, essa é a primeira coisa que eu penso, tá? E aí eu sinto que tem momentos... Eu já vi alguns times serem criados sem isso ser tão consciente. Aí sobre identificar a hora de crescer. Existe um conceito, assim... Eu acho que tem duas coisas que são muito tricks, assim, né? Quanto mais sênior é uma pessoa que você traz pro seu time, mais demanda ela vai gerar. Por quê? Porque essa pessoa, by design, tem mais visão. Então ela enxerga mais coisa para fazer. Então, é muito difícil você trazer um gerente para um time e ele não falar que ele precisa de 3 coordenadores. É muito difícil. Porque ele vai enxergar coisa suficiente para 3 coordenadores fazer. Ele vai enxergar coisa suficiente para 10 coordenadores fazer. Porque se ele não estiver enxergando isso tudo, você contratou o gerente errado, provavelmente. Então, eu acho que tem uma coisa aqui para você escolher quando você está querendo crescer é qual nível de senioridade eu vou trazer para essa vaga e como que eu vou alinhar as expectativas com essa pessoa do nível de recurso que ela vai ter ao longo do tempo. Se você trouxer um gerente para trabalhar com um analista, você tem que alinhar muito bem a expectativa desse gerente de que, cara, você só vai ter um time com 4, 5 coordenadores daqui a X anos, tá beleza? Você entende que você vai enxergar mais coisas para fazer do que isso? E aí eu acho que entender essa expectativa de crescimento da empresa te ajuda a entender qual que é o tamanho da cadeira que você tem que trazer a cada momento. E aí o momento específico de crescer, eu acho que ele é muito mais uma questão da empresa, né? Qual que é a estratégia da empresa para aquele momento. E aí isso varia bastante. Então, se a empresa que ela tá com uma expectativa muito grande que ela vai ter um bom caixa,
faz muito sentido você focar mais em times de produto e tecnologia. Se é a empresa que vai estar com menos caixa, você vai focar mais em crescer o time de operações. Então, acho que varia bastante a estratégia de crescimento do time de acordo com o que é o momento da empresa, assim. Eu diria mais isso. E aí faltou o perfil para contratar, né? Isso. Nossa, aí varia loucamente, hein? Então, o perfil tem essa parte da senioridade, que eu falei um pouco. Eu tendo a começar com perfis mais seniors, então, quanto menor o time, mais senior eu tendo a começar o perfil, assim. Porque você quer entregar autonomia, né? E aí, se você começa trazendo pessoas muito júniores pro time, você vai ter que tomar muita parte da decisão. Então, eu tendo a trazer alguém já um pouco mais sênior que vai criar mais perna, até porque você não tem estrutura, você não tem processo, você não tem nada quando você está construindo a startup muito no começo. Então, você não consegue dar o direcionamento suficiente para alguém muito júnior. Aí, eu acho que essa questão do perfil, ela depende de tantas coisas, né? Então, qual o estágio que a empresa tá, qual o estágio que a área tá, o que essa posição requer, que é meio difícil falar de forma tão abrangente. Eu não sei se vocês querem. Eu acho que tem uma parada interessante também, que é de skills complementares, né? De tanto olhar pra skill que a cadeira precisa, quanto pra skills que seu time não tem e como que você complementa ele, né? Concordo. E acho que tem até várias formas de você olhar o que são skills, né? Eu gosto muito de olhar MBTI, por exemplo. MBTI que tem aquele IE, né? Que é o introvertido, extrovertido. O N e o S, que é uma pessoa mais detalhista, uma pessoa com visão mais global. O F e o T, que é o feeling e o thinking. E o P e o J, que é uma pessoa que enxerga mais toda essa processual. Então isso é uma forma de você enxergar a complementaridade, porque geralmente essas pessoas elas enxergam coisas diferentes. Você tem a complementaridade de skills mais a comunicação versus uma capacidade de estruturação de problema versus uma pessoa mais criativa que consegue também disruptar mais o que você está fazendo versus um skill mais de liderança. Você pode olhar uma questão de diversidade também, para você conseguir até trazer diversidade de pensamentos. Você pode olhar pessoas que já trabalharam mais com B2C, B2B. Você pode olhar também pessoas que já trabalharam mais com growth, mais com retenção, que aí são jobs mais específicos. Você pode olhar uma pessoa que já trabalhou mais com o tema que você quer. Então tem muitas formas de você olhar a complementaridade de skill, né? E aí eu acho que depende muito da sua estratégia de construção de time, de você entender o que meu time precisa, aonde meu time precisa disso e como que eu posso complementar. Todas essas... isso, trazer uma pessoa às vezes parece mais simples do que né? Mas é interessante ir montando esse quebra-cabeça. Uma coisa que você falou que eu fiquei lembrando aqui, também estava lá na Use também, que era seguradora, um pouco antes da Pier, inclusive, e a gente teve exatamente essa discussão quando a gente foi estruturar os times, assim. E a primeira versão a gente optou por ter cada time pelas business units, assim. Então a gente tinha um time que cuidava do seguro auto, o time que cuidava do seguro casa e tudo mais, e depois a gente fez a quebra. Depois a gente reestruturou para ir por jornada. Porque depois de um tempo a gente já tinha aprendido bastante coisa sobre os produtos, qual era o carro-chefe, qual que não era e tudo mais. A gente falou, beleza, agora dá para otimizar as coisas. Tanto é que no primeiro momento, às vezes até assistências que tinham produtos diferentes, era a mesma assistência, mas a maneira de solicitar e contratar era diferente. E depois a gente simplificou isso, estruturando mais no aspecto da jornada, né? Mas você falou, eu me lembrei muito disso, de como também tem isso, né? De às vezes o que faz sentido para um momento, depois você vai ter que ir pro outro estágio, né? Pro outro perfil, né? Pro outro. E também como que você pensa para desde o começo você já mitigar esses problemas. Então, por exemplo, você pode ter um fórum para você discutir jornada de sinistro. Você pode ter um líder de jornada, um designer que é líder de jornada, que é responsável por garantir que a jornada de sinistro ela tá minimamente coerente. Você pode fazer alguns hackzinhos na estrutura e tá tudo bem. A única coisa que eu aconselho é não super complique a estrutura no começo. Não faça uma estrutura matricial por causa disso. Assim, você vai gerar tanta complexidade no seu business. Isso aqui, obviamente, vai depender do estágio que você tá. Se você chegar no estágio que a sua empresa tem 3 mil pessoas, faça uma estrutura matricial. Mas no estágio que a sua empresa tem 100 pessoas, não faça uma estrutura matricial. Porque assim, você vai deixar o seu negócio tão mais complexo que não vale a pena. Então, pra mim, como é que você cria hackzinho, sabe? Você pode ter um líder, pode ser ter um ritual, ter uma rotina. E é por isso que esse modelo de governança, né, que a governança ela envolve tanto os ritos quanto essa estrutura que a gente geralmente usa o RACI, né? É a estrutura de responsabilidades que ajuda a resolver, sabe? Eu concordo muito com isso, mas pensar nesses hacks também é super interessante. Massa.
E agora falando do momento novo da sua carreira, né? Você fez consultoria, depois operação e produto, e agora você é Venture Partner na Canary, né? Fala um pouquinho desse papel, o que faz um Venture Partner, o que é o seu trabalho, como que tá sendo mais essa transição de carreira. Transição de certa forma, né? Tem muitas semelhanças ali, mas conta pra gente. Boa. Acho que, em primeiro lugar, assim, foi muita sorte essa posição. Eu comecei em junho do ano passado a estudar tese para empreender. Então, minha ideia é começar a montar minha própria empresa. E aí, nesse processo, eu fiquei muito próxima do Florian, que é um dos sócios da Canary, apresentando os estudos que eu estava fazendo e como que eu olhava as teses. Ele falou, Alice, eu estou querendo montar uma área de research aqui dentro. O que é o conceito dessa área, né? Então, um dos grandes desafios de um founder é encontrar uma tese. E é um desafio que, é difícil, assim. E um fundo, ele tem uma posição melhor do que uma pessoa para conseguir encontrar boas teses. Então, a Canary, ela tá o tempo inteiro em contato com fundos que estão lá fora, eles recebem muitas teses por dia, então eles têm uma visão do que está acontecendo no mercado muito mais apurada do que o indivíduo. E isso gera uma capacidade de gerar boas ideias. E aí o que eu faço hoje é explorar essas boas ideias, para entender se elas realmente são boas ou não. Então, apesar deles terem a capacidade de explorar essas boas ideias, eles não tinham a capacidade de aprofundar nelas e entender elas fazem sentido ou não. E agora o que eu tô fazendo é isso, né? Eles têm a capacidade de pegar uma ideia pronta e avaliar se ela faz sentido ou não, né? Mas não de pegar uma ideia, será que eu fazer AI para vendas faz sentido? Sei lá, no primeiro nível parece que sim, né? Como que eu valido para afirmar É um que faz? step anterior, né, da ideia validada. Exatamente. E aí, então o meu papel hoje é ajudar a montar essa área de research, com o principal objetivo de ajudar founders a darem o próximo passo, ajudar founders to be, né, que a gente chama, são pessoas que querem ser founders, mas ainda não são. Mas a minha ideia é empreender, então espero eu que uma dessas ideias eu vou gostar tanto que eu vou falar, não, essa aqui é minha. Então foi um caminho interessante que a gente encontrou de eu ajudar uma necessidade que a Canary tinha no momento e ajudar o meu momento de carreira, que é querer empreender. Juntou o bom dos dois mundos aí. Mas tem sido divertido. E teve algumas perguntas aqui que eu não respondi. Então, o que é um Venture Partner? Venture Partner é o papel mais aleatório que existe num fundo. Que ele pode ser qualquer coisa. Então, É o funcionário do fundo, né? Pode fazer qualquer coisa. é isso, ele é. Cada venture partner que você conversar vai fazer uma coisa diferente. Então ele é assim, ó, essa pessoa está me ajudando em algo, é isso que ela quer dizer. É um pouco diferente do Entrepreneur in Residence, né? Que o Entrepreneur in Residence, geralmente, ele está ajudando uma tese dentro do fundo. O venture partner, ele está ajudando a construir algo dentro do fundo, né? Mas eu acho que no meu caso específico, é essa área de research. E tem sido interessante, assim, eu tenho aprendido muito como um fundo avalia empresas para fazer investimento nelas, como um fundo pensa. E eu acho que isso também é uma skill interessante para quando eu for empreender. E tem sido muito interessante também para eu conhecer, para ampliar minha rede de contatos, né? Então eu tenho conversado com muito empreendedor, com muito fundo de investimento. E também é algo que eu valorizo bastante para essa jornada, assim. Massa. Inclusive, um salve aqui pro Florian. Daqui a pouco a gente podia chamar o Florian também pra vir aqui, hein? Mandar um salve. Bom, e antes da gente entrar no papum ali das perguntas do Rapidinhas, vira e mexe eu trago uma frase aqui no programa que é: trabalhe, 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 não se esqueça que as vírgulas significam pausa. E além de consultoria, você passou em várias empresas em estado de crescimento acelerado, como Guia Bolso e Peer também. E você passou um bom tempo também depois disso, tirando um tempo para você, né? Tirando um sabático. Queria entender um pouquinho como foi esse seu processo, qual foi o principal sinal que você percebeu que estava na hora mesmo de dar um descanso. Conta um pouquinho aí como foi. Boa. A empresa que eu mais trabalhei na vida foi a McKinsey, tá? Lá, acho que você é jovem, né? Você aguenta. Então, eu trabalhava muito na McKinsey. Teve projeto que eu cheguei a trabalhar 16 horas por dia, era uma insanidade. E aí, como no Guia Bolso, quando eu fui, a ideia era só passar um ano e eu acabei ficando 4, eu fui sem fazer nenhuma pausa, né? E aí, quando eu saí do Guia Bolso, eu tinha 6 anos seguidos trabalhando com poucas pausas. E aí eu falei, cara, eu preciso de um tempo. E aí eu fiz um acordo comigo mesma, que era eu nunca mais ia sair do emprego sem pegar tempo pra mim. Assim, quando você sai de férias trabalhando, você desliga, mas demora, assim. O meu tempo de desligar é 2 semanas, pelo menos. Pô, e não é tão comum a gente tirar 2 semanas de férias. Tem gente que tira 2 semanas de férias, é isso. Normalmente é 2 semanas, né? Você não é difícil, né, a gente tirar um mês seguido, não é muito o nosso perfil.
eu sinto que a gente não tem um tempo real pra desligar. E assim, as coisas estão acontecendo, então sempre tem aquela preocupaçãozinha, sabe, no fundo. Você às vezes recebe um Slack de alguma coisa mais urgente, um WhatsApp. Então eu sinto que quando você sai do trabalho, acabou, não tem essa preocupação. E eu não consigo. E pra mim é o melhor momento que existe pra você aproveitar esse tempo, assim. Então eu tenho muito forte comigo hoje. Então é menos uma questão de em que momento eu entendi, pra mim foi mais uma questão de um acordo comigo mesmo. E eu me planejo financeiramente pra isso toda vez. Bom, bora pro nosso papum? Então, vamos lá. Gerenciamento de produto em um tweet. Nó. Esse não foi tão papum, né? Mas Logo você que é boa de síntese. olha só, eu diria que priorize, entenda os riscos, entenda como mitigar esses riscos com os testes simples. E qual que é a principal habilidade de uma pessoa de produto? Priorização. Boa. Tem algum livro que você recomenda pra galera? E não precisa ser um livro técnico de produto nem nada, pode ser um livro qualquer, tá? Eu tô lendo agora um que chama Dopamine Notion, é Notion Dopamine, não sei a ordem exatamente, mas é Noção Dopamina, Nação Dopamina. E ele fala do como a nossa sociedade atual, ela leva a gente a ter esses estímulos de dopamina rápidos, né? E o que a gente deveria estar fazendo para se desvincular desses estímulos. Acho super interessante. E muito associado a todos os estímulos que a gente tem hoje, né? Então, eu gosto dele. Tô gostando, tô lendo ainda, então tô gostando. Esse livro tá na minha lista, inclusive, porque ele tá como. Se você assina o Audible, ele tá como o livro lá que você pode ler ele no esquema de graça. Lá, eu coloquei na minha lista aqui pra começar a ler ele em breve. Eu sempre acabo pegando outro livro, mas não começo ele, mas agora vou priorizá-lo. Recomendo, é interessante ele. E qual série que você tá vendo no momento aí? Yellowstone, o X61A. Não, agora é porque essa tá na minha lista. O livro tava Ó, na lista do Arthur e Yellowstone tá na minha lista de séries eu pra ver. acabei de assistir Band of Brothers, que é bem interessante, que é sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí agora eu tô assistindo Yellowstone. Boa. E qual a sua música, cantor, disco favorito, predileto? Pode ser do momento, pode ser da vida. Eu tenho uma música que eu uso pré-reuniões importantes. Essa é inusitada, hein? Kelly Clarkson Stronger. É a minha música do Power Position, pré-reuniões. Essa aí, ó, essa é uma curiosidade boa, hein? Eu acho que eu já soube disso em algum momento e eu tinha esquecido completamente dessa É muito informação. bom. Ela me Mas eu anima lembro, muito, eu faço muito Kelly Power Clarkson. Position com ela, pulo, grito. Aí eu entro na reunião animadaça. Vai ter reunião com o investidor mesmo, super uso. E coisa que você não abre mão na sua rotina? Dormir bem. Dormi 8 horas. Eu não dormi minhas 8 horas, Jesus. E você do tipo, acompanha nos gadgets da vida, como foi seu sono, etc, tal, pra garantir que isso tá indo bem Não. ou não? Eu tento ter uma rotina de sono, uma rotina pré-sono, né? Boa, assim. Então, geralmente, às 9 horas eu tento tirar todos os eletrônicos. Muitas vezes o momento que eu vou ler, fazer alguma coisa diferente, qualquer coisa. Às vezes eu começo a arrumar a casa esse horário, qualquer coisa. O Pra vizinho exatamente. deve adorar, né? A vizinha que começa a arrumar a casa 9 da noite. Ligo o aspirador na casa, né? Mas eu tento às 9 começar a tirar tudo que é eletrônico, pra 10 horas estar dormindo, e aí eu acordo às 6, eu muitas vezes deixo um pedaço da fresta da janela aberta e acordo com luz do sol. Quando eu acordo, eu tento olhar pra luz, tento olhar pra fora, pra já ir ganhando esse estímulo do dia. E isso também impacta o sono, né? Então é super interessante que os estudos mostram que isso impacta o sono depois. E eu tento fazer o meu começo de dia também sem celular. Então eu acordo, muitas vezes eu alongo, tomo um banho, aí como ovo, como minhas frutas, aí eu vou pegar no celular. Então tem quase ali 1 hora que eu fico sem. Massa. E, pra finalizar o nosso papum, qual que é seu produto favorito? Cara, eu gosto do Audible, viu? Ele aumentou muito a minha capacidade de ler, assim. Então, Ler entre aspas, né? De ouvir. exatamente. Consumir conteúdos de leitura. O Arthur é big fã também. Nossa, cara, eu escuto muito. Mas uma coisa que eu putz, preciso, eu não arrumei ainda um hack pra isso, mas que é na hora que você tá escutando algo, você de alguma maneira conseguir fazer
salvar aquele parada ali, sem ter que pegar o celular e etc. Poder. Pô, gostei dessa parte aqui. Dá um highlight isso aí pra mim, daqui a pouco eu olho direito. Justo. Mas ainda não consegui isso, assim. Mas, nossa, eu li, né? Não consigo não usar o ler aqui, gente. Vou usar o ler. Eu li o livro do Barack Obama. Você sente que ele tá sentado do seu lado te contando a vida dele. Eu acho, assim, impressionante. Esse esquema que eles fizeram do próprio autor, muitas vezes, contar o livro, eu acho que traz uma proximidade, assim, muito diferente. Porque é ele contando da forma que ele quer que seja contado, sabe? Não é você lendo do jeito que você acha que ele tá fazendo. E eu acho isso muito interessante, assim. Então, não sei, eu gosto bastante. Acho que traz um pouco da força do podcast até, né? Que o podcast muitas pessoas gostam porque tem essa proximidade do... As pessoas sentem que elas estão próximas dos apresentadores do podcast e tal, e acho que na leitura é isso, com o plus, que é uma narrativa, de fato, né? Então é o que você falou, dá todo o tom da narrativa do jeito que a pessoa quer. Eu gosto muito. Pra mim é um produto muito bom, assim. Inclusive, você falou disso, tem um outro livro também que é muito disso, que é o 100 Dias entre o Céu e o Mar, lá do Amir Klink, que é também ele narrando e tudo mais, e que dizem que é muito legal. O Lucas, que tá sempre escutando aqui com a gente, já falou que fez essa experiência, inclusive quando ele tava fazendo a travessia pra África, e que, tipo, foi muito massa, assim, também. Então, realmente é diferente, né? Boa! E com isso a gente encerra o programa de hoje, né? Mais um Product Hero aí entregue. Então, queria aproveitar, Alice, muito obrigado aí pelo seu tempo, por bater esse papo com a gente. Foi um super programa aí. Acho que os nossos ouvintes vão curtir pra caramba. E aí, se quiser deixar um recado final aí pra galera, algo que você queira trazer, o espaço é seu. Manda ver. Pô, galera, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que de alguma forma eu consiga contribuir com a jornada de produto de vocês. E foi um prazer estar aqui. Bom, Alice, muito obrigado pela participação aí, por a aula que você deu aí hoje. E então é isso, galera. Se você curtiu, né, compartilha. Esse episódio merece ser compartilhado, não que os outros não precisam, mas esse também merece ser compartilhado aí com outras pessoas. Então, adiciona a sua playlist, compartilha com a galera, segue a gente lá nas redes, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no LinkedIn, @protocarena, @ArthurClose com K, @X. E é isso aí. A gente se vê semana que vem. Valeu! Valeu!